vamos dar princípio da humanidade. Agora, cuidado com isso. Existem penas que não são permitidas no Brasil. Tudo bem? E isso é constitucionalizado pela Constituição da República Federativa do Brasil. Você tem que decorar, você tem que entender isso aqui, que não pode. Eu sei que você já ouviu falar de alguns políticos tentarem colocar a castração química em homens que abusam de menores de idade, né? De menores. Tudo bem? Estupro a vulneráveis, por exemplo, castração química. Seria uma boa? Sim, mas veja bem, cuidado com isso. Sabe por quê? Porque a nossa Constituição veda esse tipo de pena. Não pode ter esse tipo de pena. Por quê? Porque é vedado, veja bem, é vedado, a nossa Constituição veda. Vou colocar aqui uma coisinha. A nossa Constituição veda penas cruéis. A nossa Constituição veda qualquer tipo de pena cruéis. Tudo bem? Não pode. Isso não pode acontecer. Enforcamento. Não, ou seja, é vedado, é defeso, não é permitido. Tudo bem? Ou seja, não é permitido, é vedado, é defeso. Cuidado com isso. Muita gente acha que essa palavra aqui, ó, cuidado, defeso. Muita gente pensa que isso aqui significa o quê? Permitido. Isso não é verdade. Isso aqui não é um verbo permitir. Isso aqui significa vedado, vedar que não pode. Se você olhar essa palavra na sua prova, não pense que seja permitido. Olhou, troca até esse nome, não pode, é proibido, em hipótese alguma. Cuidado com isso aqui, viu, galera? Não erre. Quem errar isso aqui leva uma pontuação lá embaixo. Vamos lá. Então, veja bem, a nossa Constituição não permite, veda qualquer tipo de penas cruéis. E é vedado também as penas de banimento. Vamos supor se um político aí que corrupto, vamos banir ele do Brasil. Não pode. Pena de banimento não pode no Brasil. Outra que não pode, você sabe? Penas cruéis, banimento. E também é a pena de morte, mas muito cuidado. Em caso que seja a pena de morte como regra, não pode no Brasil. A não ser que seja como ressalva. Em caso de guerra declarada, tudo bem? Olha só. É permitido no Brasil a pena de morte? É. A pena de morte é permitida no Brasil, mas não como regra, como exceção. Então, se sua prova dizer lá que existe pena de morte no Brasil, tá certo? Tá certo. Agora, olha só. Existe pena de morte como regra no Brasil? Não, não como regra. Existe como exceção. E qual é a exceção? Em caso de guerra. Tá errado, viu? Não tá certo, mas não é isso que tu falou em caso de guerra. Não é simplesmente em caso de guerra. Tem que ser em caso de guerra declarada pelo Brasil. Não é do jeito que tá pensando. Então não é simplesmente ter uma guerra entre Brasil e Rússia. Ou melhor, entre Ucrânia e Rússia. Não é desse jeito, não é por aí. Tem que ser em caso de guerra declarada pelo Brasil. Aí sim. Então é vedado a pena de morte. É vedado ou defeso. É vedado a pena de morte no Brasil. Então, é vedado penas cruéis, banimento, pena de morte como regra, só pode como exceção em caso de guerra declarada pelo Brasil, e também não é permitido, é vedado ou defeso trabalhos forçados. A pena de quê? De trabalhos forçados. Aí você vai dizer, mas eu defendo que os presos trabalhem para custear a sua vida, assim que seria o certo. Não pode. Não pode. Isso é trabalho forçado. Trabalho forçado não é permitido no Brasil. Se você está vendo um preso trabalhando, ele vai ser assalariado. Não existe isso no Brasil. Entendeu? Trabalho forçado. Não existe isso. Então, cuidado com isso. Você viu lá, trabalho forçado, já sabe. O Brasil não permite. É vedado, é defeso. Viu lá, pena de morte?
É proibido como regra. O que pode acontecer é a autorização em caso de exceção. Qual a exceção? Em caso de guerra declarada. Pelo quem? Pela Coreia do Norte? Não, pelo Brasil. Outro tipo de pena que não pode acontecer no Brasil, nem como regra, nem como exceção. É a pena de banimento. Tudo bem? E o que também não é aceitável, não é permitido, é vedado ou defeso, são as penas cruéis, como castração química aos estupradores, a vulneráveis, por exemplo. Né? Não pode. Acredito que você já entendeu. É isso que vai entender o princípio da humanidade que foi constitucionalizado pela nossa Constituição da República Federativa do Brasil, para defender o quê? A pessoa do apenado, a entender que existe ali um ser humano, porque a nossa Constituição da República Federativa do Brasil, que é garantística, ela vai entender sobre a proteção da dignidade da pessoa humana, por ele ser um ser humano, viu? Cuidado com isso. Agora, gente, esses são os princípios que mais confundem a galera. Por quê? Porque eles são muito parecidos. Eu até hoje me pergunto por que os doutrinadores nunca entraram em consenso, fizeram um princípio só e disseram, não, essa aqui acabou. Mas não. Para complicar a vida da gente, eles tinham que o quê? Que colocar 3 princípios diferentes, ou melhor, iguais com nomes diferentes. Aí chega na prova, você erra por quê? Porque você não sabe diferenciar subsidiariedade, intervenção mínima e fragmentariedade. Você vai entender agora um bizu que eu vou dar. Olha só, isso aqui vem de minha pessoa, eu criei o quê? Esse princípio. Eu chamei o quê? De princípio da limitação da atuação do poder estatal. Ou seja, eu criei um princípio que diz o quê? Que vai entender sobre a limitação do poder do Estado na vida do apenado. Tudo bem? Ou melhor, do Estado na vida das pessoas. O que acontece? Nós temos o princípio da subsidiariedade. Senhores, o princípio da subsidiariedade, o que ele vai entender? Que o direito penal, olha só, presta atenção, que o direito penal, ele é soldado de reserva. É um soldado de reserva. Você sabe o que é um soldado de reserva? Não sei o que é um soldado de reserva. Pois é, soldado de reserva é aquele que não é titular. Pronto, está aí. Ele só vai ser chamado quando aqueles que estão em campo não resolverem. Então, veja bem, o direito penal, ele é um soldado de reserva que só será utilizado quando nenhum outro ramo do direito ele poder encontrar ali o que é uma proteção bem jurídico. Você entendeu isso? Você viu o quê? Se a questão dizer qual é o princípio que diz que o direito penal é soldado de reserva, você já sabe, é subsidiário, subsidiariedade. Subsidiário é isso, existe primário e subsidiário. Tudo bem? Pelo amor de Deus. A intervenção mínima, você tem que decorar isso aqui. A intervenção mínima, você vai ver na sua questão, esse nome aqui, ó, última ratio. A última ratio, olha só, para mim, você vai até se confundir, mas cara, mesmo conceito subsidiário. O que diz o princípio da intervenção mínima chamado de última ratio? Que o direito penal é o último a ser utilizado, é a última ratio. Primeiro se resolve por outros ramos do direito. Será que esse caso concreto não dá para resolver com o direito civil? Não. Será que dá com o direito do trabalho? Não. Será que dá com o direito processual do trabalho? Não. Então, o jeito é resolver com quem sobrou. Quem? A última ratio. Quem? A intervenção mínima. Mas, Jonatas, não é muito parecido essa intervenção mínima com o subsidiário? Porque, olha só, eu falei que o subsidiário, o direito penal, ele é soldado de reserva. Ele só vai agir quando o quê? Os titulares não resolverem, outros ramos. E eu falei que a intervenção mínima é a última ratio. Mas sabe o que é o problema? Que não é eu que estou falando isso, é o doutrinador. Existem doutrinadores de direito que se discordam o tempo todo. Parece cientista dizendo como é que a vida nasceu e nunca entra em consenso, em sentar ali para, de fato, dizer o que é e o que não é. E é isso que complica a nossa vida. O que você precisa fazer é o quê? Decorar. Que o subsidiário, ele é soldado de reserva. Que a intervenção mínima, a questão vai dizer que o quê? Que é a última ratio. Se a questão dizer qual é o princípio que fala sobre a última ratio, coloca o direito penal como última ratio,
você já marca lá intervenção mínima. Se a questão vem dizendo que coloca o direito penal como um soldado de reserva, é a intervenção mínima? Não, porque intervenção mínima é a última ratio. É o quê? Subsidiário. E a fragmentariedade, o que ser esse princípio? Sinceramente, é a mesma coisa, só vai mudar só o nome. O que acontece? A fragmentariedade, que na verdade não é muito a mesma coisa, mas veja bem, é a proteção. É sobre a proteção do bem jurídico, proteção relevante do bem jurídico ao bem jurídico. Não existe. Não existe como, preste atenção, não existe como o direito penal agir em bens jurídicos que não são tutelados, né? De forma relevante, é preciso ter essa relevância. Por exemplo, tem como tipificar uma conduta, por exemplo, de cuspir no chão, o legislador criar uma norma como uma conduta criminosa? Não é muito bem relevante. Não tem relevância nenhuma. Cadê o bem jurídico lesado? Eu preciso que o bem jurídico lesado, ele realmente tenha relevância. É isso que vai valer, tudo bem? É isso que você tem que entender. Tá com dúvida? Fale comigo no bate-papo. O princípio continuando sobre o princípio da limitação do poder estatal do Estado na vida das pessoas, nós temos o princípio da ofensividade. Mas a prova que é miserável, ela vai trocar a ofensividade para lesividade. Lesividade. Aí tu perguntas, mas qual é a diferença de ofensividade para lesividade? Gente, se você está lesado, você está ofendido, pelo amor de Deus. Se você está ofendido é porque você foi lesado, é a mesma coisa. Não confunda. Se a questão dizer que a ofensividade ela confunde-se com a lesividade, ela está perguntando em outro sentido que são sinônimos. Não é... Esquece o português. Não estuda direito com o dicionário de língua portuguesa na mão. O português, às vezes, o direito ele vai utilizar alguns conceitos da língua portuguesa para poder interpretar o direito. Então, veja bem, para o direito penal, a ofensividade é a mesma coisa que a lesividade, tudo bem? Então, a ofensividade, a lesividade, que parece um pouco com a fragmentariedade, mas não é, ela vai defender que o legislador só pode criminalizar, veja bem, só pode criminalizar condutas relevantes. Tudo bem? Criminalizar condutas relevantes. Então, é preciso que haja a lesividade. Não tem como eu falar de lesividade se você furtou, subtraiu 1 quilo de sal de um grande rede de supermercado. Houve uma ofensividade? Não houve. Por quê? Porque é preciso que essa ofensa ela venha lesar o patrimônio do supermercado. Veja, eu estou falando uma rede de supermercados que deve ter bilhões. Tu acha que R$1 vai fazer falta para eles? Claro que não. Então, o que acontece? É preciso que haja ofensividade. A conduta do agente, ele tem que ofender. Agora, talvez uma pessoa me furtando, uma outra pessoa, 1 quilo de manteiga que vive com R$50, R$100 por mês, ou até um pouquinho a mais, com certeza houve uma ofensividade, uma lesividade no patrimônio, por conta do valor. Olha só, você tem que olhar para a vítima. Será que essa vítima ela não é pobre, tem alguma hipossuficiência? O pó de manteiga para ela é muita coisa. Mas você não pode comparar uma pessoa com uma rede de supermercado. Então você tem que analisar. Olha só, uma dica: o direito penal ele olha para o acusado, né? O direito penal ele tenta ler a mente do acusado. Por que ele fez isso? Será que ele quis esse resultado? Será que realmente ele não estava sobre emoção, sobre paixão, embriagado? Será que ele queria realmente dolo, consumar um crime doloso de primeiro, segundo, terceiro grau, dolo eventual, culpabilidade, seja na sua forma, de várias modalidades?
ou crime tentado, desistência voluntária, arrependimento posterior ou arrependimento eficaz. O direito penal ele vai tentar ler a tua mente depois que você consumar um crime. É isso que ele vai fazer. Então veja, o princípio da ofensividade, da lesividade, que se confundem, são a mesma coisa. Ele vai dizer o quê? Que o legislador só vai criminalizar condutas extremamente relevantes. Tem que ser relevante para você. Acho que você já entendeu. E quanto ao princípio da individualização da pena? Gente, o princípio da individualização da pena, ele vai dizer o quê? Que a pena não pode passar da pessoa do apenado. Não pode passar do apenado. Por exemplo, se Mateus esfaqueou o professor Douglas. Se Mateus esfaqueou o professor Dodô e ele faleceu, ele deixou herdeiro. E aí, quem que vai responder pelo crime? A alma dele? Quem? A alma do Mateus? Os filhos? Os filhos? Claro que não. Veja, a pena não passa da pessoa do apenado, não pode. Quem cometeu o crime foi ele, então é ele. Então não há o que se fazer. Extingue-se a punibilidade. Morreu, morreu. Ele vai para o juízo final. Acontece existe casos, por exemplo, mas eu falando de tal, matou falando de tal e teve indenização. E quem disse que indenização é direito penal? Indenização é esfera civil. É claro que terá indenização na esfera civil. Pode ter, se a família da vítima quiser ir entrar em juízo a pedir de indenização. Sem sombra de dúvida, pode. Isso não é penal, isso é direito civil, não confunda isso. Agora, se você averiguar qualquer tipo de modalidade de pena, seja restritivo de direito, seja privativa de liberdade, ou até pena de multa. Olha só, o Dodô ele foi multado. O direito penal. Pode ou não pode passar da pessoa do apenado? É multa, dinheiro pode passar para os herdeiros depois que ele falecer? Não pode. Multa é considerado pena. Veja bem, a multa é considerado como uma pena. É pena. Se é pena, não passa da pessoa do apenado. Não confunda isso aqui. O que pode passar da pessoa do apenado é a indenização. Princípio da limitação da atuação do poder estatal. Agora sobre a taxatividade. Nulo crimen, nulla poena sine lege certa. O que significa isso aqui? Significa que a lei penal ela tem que ser taxativa. Olha só, a lei penal ela tem que ser o quê? Vou dar a cor do pincel para ficar mais didático. A lei penal ela tem que ser taxativa. Ela tem que ser precisa. Ela tem que, de fato, dizer o que é considerado crime. Será que pode haver uma lei dizendo que é proibido condutas criminosas contra o bom senso? Mas que bom senso é esse? Não tem como definir. Não tem como definir. Eu não sei, bom senso é muita coisa. Ou seja, no direito penal, a norma tem que ser precisa. Tem que dizer assim, matar alguém, furtar, roubar com violência, estelionato, fazer isso, fazer desse jeito. Ou seja, o direito penal ele vai descrever, não é narrativa, é um texto descritivo. Ele vai descrever, ele vai dizer o que vai ser privilegiado, ele vai ditar uma qualificadora em certa situação, ele vai dizer quando é furto qualificado, quando tem um rompimento de obstáculo, quando for lá furtar a casa do Dodô para roubar as roupas caras que ele tem lá no guarda-roupa dele, e você vai fazer o quê? Você quebra o cadeado dele, arromba a porta dele. Pode pegar aí um furto qualificado, um rompimento de obstáculo. Cuidado com isso. Então, a lei ela precisa ser taxativa, a lei ela precisa ser precisa, definir de fato o que é crime ou não. Não pode ser assim, tudo bem? Nulo crimine nulla poena sine lege certa. O princípio da insignificância, que é o nosso último princípio, ela vai entender
Olha, esse princípio aqui é muito polêmico recentemente, né? É um princípio bastante polêmico, muito polêmico, mas mesmo polêmico da pesada. O que é o princípio da insignificância? Nas próximas aulas, você vai entender que eu só vou falar de crime quando houver o quê? Uma tipicidade. Por exemplo, eu tenho o fato típico. Olha só, eu tenho um fato típico. Você já aprendeu sobre o princípio da legalidade que não existe crime sem a lei anterior que defina, e nem sem pena sem prévia combinação legal. Olha só, não existe crime sem lei anterior que o defina. Então, isso é um fato típico, ou seja, se eu falo de um fato típico, é porque já existe o quê? Uma norma, uma lei dizendo que essa sua conduta é criminosa. Então, esse fato foi tipificado. E eu tenho uma ilicitude. A ilicitude é, será que tu agiu em estado de necessidade, em estrito cumprimento do dever legal ou legítima defesa? E assim vai. Ou seja, as excludentes de ilicitude. Aí passou. Aí o que acontece? Certo, é fato típico, não agiu em excludente de ilicitude, então o fato é ilícito. Aí vai ser perguntado, será que é culpável? E essa culpabilidade é a pergunta. O juiz vai ter que refazer a pergunta para ele. Vai dizer assim, cara, será que tu teve a potencial consciência da ilicitude? Será que tu tem menor de 18 anos? Ah, tu tem 17 anos e 11 meses. Não, tu não é culpado, né? Se aí tu cometeu uma infração análoga ao crime. Então não é culpado, não, porque tu é menor de idade. Agora, e se tu tem alguma retardo mental, se tu teve a consciência naquele momento, ou seja, haverá um bom senso para entender se tu é culpável. O que acontece? No fato típico, foi definido que nós temos o quê? No fato típico, foi definido que nós temos a tipicidade, material. Olha só, no fato típico foi dito que nós temos a tipicidade material e a tipicidade formal. Na tipicidade material, veja, diferencia isso aqui, material e formal. Na tipicidade formal, acontece quando o legislador, ele fez o que? Ele materializou uma conduta naquela norma. Veja bem, ele materializou naquela norma. Por exemplo, matar alguém. Ele colocou o caso abstrato lá. Mas quando o legislador disse assim, não pode matar alguém, ele quis o quê? Evitar, inibir qualquer tipo de conduta que viesse a haver homicídio. Não era isso que o legislador quis quando ele legislou? Sobre não pode matar alguém, então, colocar lá as suas qualificadoras, as penas. Esse que é o valor, ou seja, a tipicidade material é o valor, a ideia, o que queria o legislador naquele momento de fazer aquela norma. Então era isso que o legislador queria na tipicidade material, evitar o quê? Assassinatos, tudo bem? E a formal? A formal é quando você materializou o que o legislador disse bem aqui, no material. Está lá no direito penal. O direito penal é considerado direito material, porque lá está materializado. O que você fez? Você formalizou o que está materializado no direito penal. Então, a tipicidade formal é a sua conduta que está tipificada como crime. A tipicidade formal é a sua conduta. Você o quê? Formalizou o que o legislador já materializou. Já disse isso, tipicidade material é o direito penal. É o direito penal materializado. Entendeu? O direito material. Então, o que acontece? Tu formalizou. Então, veja bem, se você furtou, subtraiu um pó de manteiga do supermercado de 2 bilhões de reais, teve relevância? O bem teve uma relevância à ofensividade sobre o patrimônio do grande supermercado de 2 bilhões de reais? Não teve. Se não teve relevância, era isso que o legislador queria? Não, não era isso que o legislador queria. Ele queria, de fato, entender que existe relevância no direito penal. Ou seja, o direito penal ele vai tentar criminalizar condutas que sejam relevantes. Então, o que acontece é a tipicidade material acaba sendo cortado no princípio da insignificância. Então, por quê? Porque não era isso que o legislador queria, não é esses os valores. Prender pessoas que, por exemplo, estão na fila do osso e precisam furtar para comer. Então, é esse que é o problema. Se a tipicidade material é cortada, porque entendeu que não era isso que o legislador queria, acaba acontecendo o quê? O fato típico, então, acaba sendo cortado em seguida. Olha só. Se não estamos diante de uma tipicidade material, apesar que existe uma tipicidade formal,
O que acontece com o fato típico é cortado. E veja bem, o fato típico e a ilicitude e a culpabilidade têm que trabalhar juntos. Faltou um deles, não estamos diante de um crime. Então, veja bem, na tipicidade material, nós temos um crime. O legislador queria isso, ele não queria que ninguém subtraísse nada, que desde que fosse questão relevante, tem que ter relevância. Se você, por exemplo, pegou R$1.000, tinha R$1.000 na cadeira, tu tirou R$5, furtou, teve relevância R$5? Não teve. Não era isso que o legislador queria. Acaba cortando quem? O material, porque não era isso que ele queria. Mas você teve atitude, você teve essa conduta criminosa, você praticou o furto. Ou seja, você formalizou. Formalizou o que estava materializado, mas não era isso que ele queria, o legislador, na hora. Então é isso que a gente pensa na insignificância, tudo bem? Mas veja bem que existem requisitos para que se de fato venha incidir o princípio da insignificância. E esses requisitos são: quais são os requisitos para que venha incidir o princípio da insignificância? Deixa eu apagar aqui. O primeiro requisito é a mínima ofensividade da conduta. Então, o que acontece? Veja que eu falei, você furtar, subtrair um pote de manteiga de um grande supermercado, não houve essa ofensividade tão forte no patrimônio. Então, mínima ofensividade da conduta. Mas não é só esse requisito. Nós temos a ausência de periculosidade, Opa! Então, nós temos aqui a ausência de periculosidade social da ação. E essa ausência de periculosidade social da ação é quando o agente ele já tem uma grande habitualidade de furtar. Cara, não acredito, tá todo dia furtando pó de manteiga, aí não dá, papai. Entendeu? Não pode ter essa habitualidade não, viu? Não pode. Ou seja, não vai incidir. O cara já trabalha como, né, entre aspas, desculpa pela palavra, um ladrão, bom de furtar coisas pequenas para não ser criminalizado. Não pode ter essa habitualidade. Entendeu? Não pode. Então tem que ter uma ausência de periculosidade social da ação. Tem que ter também um reduzido grau. Reduzido grau de reprovabilidade. Reprovabilidade. Tem que ter um reduzido grau de reprovabilidade. Na conduta, né? Vou botar aqui. Reduzido grau de reprovabilidade da conduta. Claro, a sociedade vai entender, cara, furtou, subtraiu um pote de manteiga, um pote de açúcar, de arroz para consumir porque estava passando fome. Ou seja, não há uma reprovabilidade da sociedade, né? Reduzido grau de reprovabilidade da conduta. Então, não existe essa reprovabilidade. E o quarto é a inexpressividade. Inexpressividade do bem jurídico. E essa inexpressividade do bem jurídico é a questão do patrimônio, né? Por exemplo, da empresa. É uma questão subjetiva. Patrimônio da empresa, será que realmente é ofensivo? Será que vale? Será que ofendeu o patrimônio? Não ofendeu. Então, cuidado, muito cuidado com isso, porque muito cuidado com isso, minha gente, porque esses aqui são chamados de requisitos objetivos. Requisitos objetivos que foram estipulados pelo STF. Cuidado, é objetivo STF. O STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, também definiu a mesma coisa.
Só que nós temos também a visão subjetiva, viu? Então, só que entende-se que a questão subjetiva, apesar que a questão requisitos objetivos, está bem aqui, ó, inexpressividade do bem jurídico. Estamos olhando para quem? Pela subjetividade da vítima. Agora, cuidado com o que eu vou falar aqui para finalizar essa aula sobre princípios. Onde não se aplica o princípio da insignificância e cai em prova. Vamos lá. Drogas. Tu foi pego com 0,6 gramas. E aí? Dá para aplicar o princípio da insignificância depois que você foi pego em flagrante com 1,6 gramas de maconha, de droga? Dá? Sim. Segundo o STF, se aplica. Já foi aplicado um caso concreto. Não se aplica o princípio da insignificância nos crimes contra quem? A administração pública. Não cabe. Não pense que vai caber, não. Couber, não. Administração pública. E não é só nos crimes contra a administração pública. Também não cabe o princípio da insignificância moeda falsa. Se você está falsificando moeda de R$2, não pense que é só porque é R$2 que dá para ser significante. Não é. Não existe princípio de significância com moeda falsa. Acabou, papai. Não existe isso e acabou. Não existe insignificância em moeda falsa. Outro que não existe, contrabando. Não existe a incidência do princípio de significância no crime de contrabando. Você está trazendo coisa para o Brasil que é cigarro proibido. Não pode. Não incide. Outra, a Lei Maria da Penha. Não pode. Insignificância não. Lei Maria da Penha. Então, gente, esses são aqui uns crimes que não pode ser aplicado o princípio da insignificância. A novidade é que nós temos aqui que andar com 0,6 gramas de maconha, segundo o STF, pode. Outra coisa boa, que é bom para vocês, aconteceu um caso de uma pessoa ter se pego em flagrante com alguns, como é que se chama? Esqueci o nome. Algumas balas, né? Munição de arma. E aí, dá para ser insignificância? Dá. Ele foi encontrado com uma arma? Não. Cara, assim tem porte. Porte não seria porte de posse legal de arma? Sim, mas não estava com arma. Estava com poucos instrumentos para essas armas, que são balas. E aí, pode ou não pode? Pode incidir o princípio de insignificância nesse caso. Desde que seja pego com poucos, né? Poucas balas. Esqueci o nome. Qual é o nome? Balas? Balas, esqueci o nome de atirar. Projétil, munição. Munição, exatamente. Ou seja, pode aplicar o princípio de insignificância em questão de munição? Pode, desde que você não esteja andando com a arma. E claro, você não pode ter uma rede de munição, tem que ser pouco, né? Cuidado com isso também, que isso aí cai em prova, viu?